Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Pai. Glórias a ti, papai, porque tu és santo, tu és bendito, tu és poderoso, tu és glorificado, adorado. Não há outro como o Senhor, Pai. Nós ansiamos por ti, nós amamos o teu nome, Pai. Fala, galera, tudo bem com vocês? Bom, então tá bom? Como que está, Pastor Dai? Galera que já entrou, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo da Action. Som tá ok? Aê, glória a Deus. Vou fazer uma breve oração para a gente iniciar essa live. Logo em seguida já entro com o nosso convidado da noite, Alisson Pimentel. Glória a Deus. Bom, e para iniciar, gostaria de deixar uma palavra que fala, que está em Salmos 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Glória a Deus. Pai, tu és bem-vindo nesta Action Online, Pai, neste bate-papo, a qual o teu nome é o centro, Jesus. Que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, através de tudo que for falado. Que seja para engrandecer o teu nome, dizer o quanto nós te amamos e o quanto nós ansiamos pela tua presença, Deus. Se faça presente nesta Action, porque tudo é para ti, Jesus. Nós te amamos e a Action te pertence, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus pela vida de vocês que já estão online. Deixa eu já entrar em contato com o Alisson. Bate-papo de crescimento. Fala, Alisson. Belezeira? Tranquilo, Thiago. Bem, graças a Deus. Tá sem som, Alisson. Deixa eu aumentar aqui. Tá ouvindo? Alisson, Tá ouvindo? agora sim. Ah. Tranquilo, Thiago? Sim. Glória a Deus pela sua vida. Seja muito bem-vindo ao bate-papo. Amém. Eu que agradeço por essa honra aí de estar num momento tão difícil e assistir sua live com o pastor ontem. Muito incrível, aprendi muito e maravilha. Agradeço muito pela sua vida, pela do pastor Rodrigo e que nós possamos estar sendo cheios da graça de Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, para a gente iniciar, vou fazer o pontapé inicial para a gente iniciar esse bate-papo. Hoje eu estava meditando e eu vi o quão incrível Deus é quando Ele interrompe os nossos dias com a presença gloriosa dele. Ele está sempre falando, chamando-nos a voltar. E de volta para aquilo que realmente nos faz viver.
convidando-nos a fazer uma boa pausa a fim de voltar os olhos para Ele. E a palavra de Deus ela é poderosa contra o nosso tráfego interno. Ela é capaz de penetrar a nossa alma até nas partes que escondemos de nós mesmos. Ela atinge nosso espírito com o Espírito Santo, soprando vida ao entrar ali. Ela substitui o ruído interno da vida, as críticas, as comparações, pelas verdades daquilo que Deus vê, pensa e sente ao nosso respeito. Amém. E Alisson, esse ano a gente tem falado muito sobre intimidade com Deus, né, para viver o sobrenatural. E tendo em vista tudo isso, como é para você manter esse nível de intimidade com Deus? Primeiro, acho que o início de tudo é, independente da situação, independente de tudo, a gente tem que prisar o nosso alvo, que o nosso alvo é Cristo. Independente das dificuldades, independente de tudo que está acontecendo, porque eu creio que essa tempestade vai passar, isso vai acabar. E quando tudo isso acabar, vai vir alegria, vai vir abundância, vai vir tudo isso. E eu tenho vivido esse ano, por incrível que pareça, esse ano de 2020 é o ano da minha história. É o ano que no final do ano eu vou casar e vou começar a construir minha família, que eu acredito que é o objetivo de tudo, quando Deus começou tudo. Então, independente de coronavírus, independente de tudo isso, eu já tenho vivido muito de Deus. E acredito que para nós estarmos mais próximos de Deus é orando, jejum, oração e nos enchermos a nossa cabeça, a nossa mente de coisas boas, de uma palavra, de um louvor, de ler a Bíblia, meditar, porque o que edifica é a palavra de Deus. Não adianta a gente na rua ser uma coisa e a gente não meditar na palavra de Deus, porque o que realmente edifica é a palavra de Deus, o que realmente ensina é a palavra de Deus. O pastor Zezinho, ele sempre fala que se o pessoal estudasse essa Bíblia de ponta a ponta, a gente não passaria por tanta dificuldade que há muito tempo atrás tudo isso já teve. Teve pragas, teve pestes, teve tudo isso. E mesmo assim Deus prevaleceu naquela época. Você imagina Moisés, vamos falar de Moisés, que é um cara referente na Bíblia. O cara tinha de tudo para entrar em Canaã, mas por erros, por falta de espera, demorou mais de 40 anos e não foi nem ele que entrou na Terra Prometida. Foi José. Mas isso foi porque o pessoal desviou, o pessoal saiu da presença de Deus, o pessoal não percebeu o que Deus realmente queria. Por um momento de fraqueza, isso aconteceu. E é igual hoje. Hoje a gente está praticamente no Egito. A gente vê na televisão várias coisas, várias notícias tristes e as pessoas têm levado isso para o coração, têm levado isso para a mente, e aonde tem acontecido a tragédia maior. Que as pessoas entram em desespero, quer comprar, quer estocar, quer fazer tudo isso. E a palavra de Deus, ele fala que, independente de tudo, ele trouxe vida em abundância. E se viver a palavra de Deus, fica tudo mais simples, fica tudo mais fácil. Amém? Uou. E é bem isso mesmo. Você falando de Moisés, eu fui tocado acerca. Nós vivemos em um mundo muito digital hoje, né? A nova era, onde todo mundo está conectado. E hoje, ainda mais, isso se torna necessário por conta desse isolamento social, onde cada pessoa está no seu lar, então não tem esse vínculo social próximo com as pessoas. E nós somos chamados a viver o escondido, o oculto. A palavra de Deus fala que nós devemos viver no secreto, porque uma vida no secreto nos dá uma base, uma estrutura para que Deus nos honre em público. E estar em oculto nos leva a pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Lá em Verdade. Colossenses mesmo, no capítulo 3, versículo 2, vai dizer assim, ó: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra,
Ou seja, nós somos chamados para viver alinhados aos planos superiores aos da Terra. E como você vê tudo isso em uma era tão digital, onde todo mundo tem buscado os holofotes, tem buscado estar na mídia, ter uma ênfase midiática, viver no secreto? Assim, é até engraçado você ter falado isso, que sábado na live eu preguei muito sobre isso. Deus falou muito comigo sobre isso. Sobre a gente viver no nosso secreto. Que o nosso secreto é um negócio muito, muito louco, o nosso secreto. Eu sou um cara que não demonstra emoção, que não. Pessoal, você pode perguntar para quem você quiser, que sempre vai me ver alegre, sempre vai me ver dando risada, brincando e tal, porque eu fui criado assim, de não mostrar minhas emoções, para mim não se sentir fragilizado, mas eu já sofri muito com isso. E quando a gente chega no nosso quarto, a gente, no nosso pensamento, no nosso secreto, que a gente começa a pensar em tudo aquilo que a gente está passando e a gente começa a pedir para Deus, ó Deus, venha me consolar, venha me suprir dessa necessidade, venha me mostrar o caminho certo que eu devo seguir, porque é lá no secreto, porque tem coisas na sua vida que você nunca vai revelar a ninguém, não vai revelar pastor, não vai revelar pastora, não vai revelar nada. No seu lugar secreto é onde é onde você vai conseguir falar com Deus, é onde Deus vai ser o seu melhor amigo, é onde Deus vai responder quando você está triste, quando você está doente, quando você está machucado, magoado, é aí que você vai lembrar do seu lugar secreto lá. Tem um ditado que os pastores da minha igreja sempre falam: imagina se o travesseiro falasse. Quando você passa um dia cansativo e tal, quando você tem aquela vontade de largar o serviço, largar tudo, por causa de uma desavença no trabalho, mas aí você chega no seu travesseiro, você chora, aí você pede para Deus, Deus, eu não aguento mais, e aí a hora que, parece que a hora que você vai no seu quartinho secreto lá, parece que começa do zero. E Deus te renova, e Deus te mostra, e Deus te capacita para que no outro dia você levanta e você vá e consiga trabalhar. Eu vejo assim como secreto, eu acho que todo mundo tem que ter esse secreto. Todo mundo tem que ter esse momento com Deus. Que não é feio, tem gente que eu acho até me cobrava muito antes de eu vejo as pessoas chorando nos pés de Deus, eu vejo as pessoas, é lindo isso, é maravilhoso de ver isso. E tem pessoas não, tem pessoas que é mais fechada, que é mais retraída, mas eu acredito que lá no secreto lá ele consegue pedir para Deus todas as dificuldades. Ele consegue pedir tudo que Deus limpa a mente dele, que Deus restaura a vida dele. Eu vejo assim como secreto, eu vejo como tipo um triunfo. É um triunfo. O secreto é um triunfo que você tem para ter um tete a tete com Deus. Porque é o que você falou, a internet, esse mundo digital, é um negócio muito top, é um negócio muito bom. Mas a internet, se ela não for bem usada, ela confunde muitas pessoas. E as pessoas acaba criando ilusão que não existe. Eu vi uma reportagem hoje que tava assim, Pernambuco e tantos mortos e tinha uma pilha de caixão. Tinha uma pilha muito grande de caixão. E aí as pessoas começaram a ver aquilo e aí as pessoas começam a ficar incomodadas, começam a ficar, nossa, meu Deus do céu, e tá morrendo tanta gente por causa desse coronavírus, porque a matéria só falava isso. Mas aí eu fui atrás, eu fui pesquisar. Quem estava fazendo aquele caixão era uma marcenaria. Por isso que tinha várias pilhas de caixões. Não é porque em Manaus estava morrendo tudo, em Pernambuco estava morrendo todo mundo, e não tinha espaço para enterrar, e aí as pessoas foram empilhando corpos porque era muito grande. E aí você vê que uma notícia tão simples, ela se torna tão gigantesca que a pessoa fala, nossa, eu não tenho mais sonho. Eu não tenho mais nada para sonhar, porque esse vírus está aqui do meu lado, eu vou morrer e já era. E isso é o que as pessoas têm, é o fake news, né? É o grande fake news que se diz, né? Que a pessoa só vê aquela informação e não vai atrás, sabe? E a hora que a pessoa vê que é mais simples do que ela imagina. Eu vejo assim, eu vejo que no secreto você consegue revelar tudo isso para Deus. Todas as suas dificuldades que você está passando, e Deus consegue te esclarecer tudo certinho. Uou. É de fato pensar nas coisas que são dos céus, né? Não viver Exatamente. nas notícias, porque, querendo ou não, a Bíblia já fala que o mundo jaz no maligno e que viriam dias de guerra, viriam dias de dores, mas que
todos eles, nós teríamos a presença de Jesus. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa e falava que sem Jesus as dores deste mundo seriam insuportáveis. Porque Verdade. é impossível viver hoje sem ter a presença de Jesus. Você consegue sobreviver, mas viver, como nós falávamos ontem na live com o pastor Rodrigo, certamente seria impossível. Mas Paulo, ele vai prosseguir e vai falar assim, ó, no versículo 3: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E isso denota ainda mais a importância de viver um secreto. Viver no quartinho da oração, como foi colocado nos comentários. Porque esconder-nos é a forma que Deus usa para nos ajudar a alcançar esse distanciamento das notícias da terra, fazendo-nos abandonar aos poucos as coisas da terra, às quais nunca deveríamos ter nos apegado. Porque quando nós falamos dessa intimidade girada no secreto, nós não nos apegamos às coisas deste mundo, né? Nós passamos a compreender mais o ser do que o ter. Ser igual a Cristo do que ter uma vida Igual a Cristo. cheia de holofotes, mas ser vazia da presença de Deus. Realmente, você falou do lugar secreto. Uma das histórias que eu mais fico impressionado toda vez que eu leio, e Jesus, ele teve seu momento de secreto, seu momento de dor. Foi quando ele foi para o Monte Getsemane, ali ele falou, parece que foi tão intensa a oração dele, pedindo para Deus tomar conta de tudo aquilo, que a carne dele já não suportava mais aquilo. E aquilo doía tanto que ele sabia que no outro dia ele seria crucificado. E fala que ele suou até gotas de sangue. E passou para acontecer isso é algo sobrenatural. É que a pessoa está passando por um momento muito, muito, muito complicado, que o corpo realmente não aguentou, foi onde ele começou a suar gotas de sangue. E isso eu acho que é uma das palavras mais lindas da Bíblia é essa. E ali ele suou lágrimas de sangue, pedindo para que Deus desse forças para ele. E ali foi o quartinho secreto que Jesus teve. Foi o momento secreto que foi só ele e Deus. Tanto é que ele falou para os discípulos ficarem um pouquinho mais distantes, que ele ia ali falar com o Pai, que era para eles vigiar. E ali Jesus rasgou o verbo ali, Jesus falou tudo que tinha que falar com Deus e é incrível isso, em saber que ele teria discípulo que ia trair ele, Pedro que traiu ele, pessoas que eram do íntimo de Cristo que traiu ele. Mas mesmo assim, ele não abandonou o Calvário, ele não abandonou aquilo que ele tinha que passar por aquilo. Mesmo a carne dele falando que não, mas ele sabia que era o propósito de Deus, que ele tinha que passar por aquilo. E Pedro, todo arrogante, todo aquilo, falando, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E Pedro foi um dos primeiros a fazer isso. E Jesus, ele, qualquer outro, em qualquer, não existe isso que ele fez. Não tem cabimento que ele fez. A gente não consegue compreender o amor que Jesus tem por nós. Você pega o negócio é louco, ninguém faria isso. Como você vai dar seu filho para pessoas que te julgam, te condenam e que daqui a um tempo vai te crucificar? Isso é a maior prova de amor que Deus fez por nós, foi essa. E acredito que quando Jesus vai ali ele já sabia que ele iria vencer. Ali ele já sabia que tudo que todos os nossos pecados ia ser derramado pelo Calvário, ele ia morrer, ia crucificar, ia vir como Espírito, ia nos dar vida em abundância. Mas tudo isso aconteceu porque ele teve seu lugar secreto. Ele teve seu momento que ele precisava falar com Deus. E há de nós, se nós não falar com Deus, o que será de nós? Que é a nossa fortaleza, que é o nosso refúgio, que é tudo na nossa vida. Que a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria, ela nos ensina, ela nos corrige na hora certa. Ela fala como... É um manual isso daqui, né? Como acho que a Daiane falou, é um manual para a vida isso daqui. A palavra é um manual para nós. Amém? Exatamente. Ela é o manual. E a nossa verdadeira vida, uma vez que nós passamos a conhecer o Senhor, ela não fica mais pautada nesse mundo temporal, nesse mundo transitório.
mas ela passa a viver de fato, de acordo com o reino de Deus. E foi isso que Jesus nos ensinou de forma tão bela, como você exemplificou, né? Que pai daria o seu único filho por amor a pessoas que não mereciam? E ainda nós não merecemos, mas ele se fez pecador em nosso lugar. E hoje nós desfrutamos de uma vida que em total segurança, porque nós podemos confiar que em todo tempo ele está conosco, né? E eu acho que isso é o mais incrível de ter uma vida pautada no secreto, porque ele mesmo deu exemplos de que lá quando Deus dá ordem a Samuel para ungir Davi, Samuel ele queria ungir aquele que era melhor, que tinha o melhor visual, que era de acordo com os olhos humanos, era o ideal para reinar sobre Israel. E o Senhor chama a atenção de Samuel e fala: Olha, Samuel, você vê com os seus olhos, mas eu olho o coração, eu vejo as reais intenções do coração. E é Davi que eu quero. Não quero o mais forte, eu não quero o mais bonito, eu não quero aquele que tenha a aparência de rei, mas eu quero aquele que tenha um coração segundo a minha vontade. E Davi, provavelmente, nós podemos denotar que ele tinha uma vida no secreto. Sim, Embora a Bíblia não fale, mas tudo isso foi gerado em um secreto. E você, como líder, eu sei que você fala muito com os seus jovens acerca de viver uma vida pautada no reino de Deus. Porque nós jovens queremos muitas coisas, queremos no nosso tempo. E como é tudo isso? Lidar com a juventude em meio a tantas coisas. assim, é muito, muito louco, é muito. Tem que ser louco para ser líder de jovem. Porque, olha, não é fácil. Eu sei que você passa por momentos difíceis aí também. Adolescente mesmo, adolescente pega 15, 16 anos, é onde começa a querer tomar decisão. Ah, eu quero tomar decisão, eu quero tomar decisão. E eu quero tomar um rumo na minha vida. E, nossa, cara, é só pedindo sabedoria para Deus mesmo. Pra você poder ter sabedoria, discernimento. E qualquer coisinha que você fala, os adolescentes já acham que a gente tá errado, não quer que eu não quer o bem, não quer aquilo, não é aquilo. E a gente, assim, se Deus nos colocou é porque Deus confiou a vida deles a nós. E é incrível isso, porque aí você vai conversa com um jovem que acha que é mais maduro, e aí um jovem já é aquele cara que já se acha decidido. Ah, já não preciso do meu pai, não preciso da minha mãe. Aí começa a vir o tal a faculdade. Ah, faculdade, faculdade, e aí a gente tem que sempre estar orando para eles entrar na faculdade, porque quando entra em faculdade, você fez faculdade, você sabe disso. A pessoa entra na faculdade e já vê outro mundo, já vê outra realidade. Já vê os amigos bebendo, já vê festa todo final de semana, já vê aquilo e a maioria quer regozijar daquilo, quer ter aquilo para eles e achando que, ah, eu vou para lá, meus amigos estão lá e o que eu vou fazer na igreja? O que eu vou fazer atrás de Jesus? Você é um careta, você é um quadrado. E a gente tem que sempre estar orando, tendo que estar pedindo sabedoria para Deus. Oh, Deus, dá sabedoria para nós, dá paciência, porque não é fácil também. E sempre estar vigiando, sempre estar mandando mensagem, sempre estar perguntando como que tá, se a família tá bem, se, pre se precisa de uma ajuda. Porque querendo ou não, o mundão tá cheio de oportunidades. Tá cheio de oportunidades. Mas a gente sabe que tudo isso é passageiro. Que a única coisa que prevalece é a presença de Deus. Você citou Davi. Davi, antes de ser rei, nossa, o que esse cara passou? Saul queria matar ele. Todo mundo desacreditou de Davi. Davi falou que ia matar Golias. Pessoal, o que esse cara vai fazer lá, mano? O que esse cara vai fazer lá? O tamanho de Davi vai matar Golias. Mas o pessoal tem a cabeça muito pequena. O pessoal tem que entender que para o pessoal era só Davi ir lá servir eles. Mas para Deus era Davi matar Golias. Era Davi arrancar a cabeça de Golias e ser um vencedor. Para Deus mostrar, Deus podia usar várias pessoas que estavam ali. Mas Deus usou Davi. Pelo fato dele não ser o que esperava. Não ser aquele cara forte, bonito. Não. Isso daí é óbvio.
Deus não faz o óbvio. Deus faz o impossível acontecer. Deus é o Deus de milagre. E aí é onde Davi, a história de Davi é linda também, é maravilhosa. E Davi foi um rei incrível, foi um rei sábio. E depois teve Salomão, que Salomão também é incrível também, Salomão. E assim, a gente sempre tenta mostrar a realidade para eles, porque a gente já passou essa idade. A gente já passou esse momento de rebeldia, esse momento de falar que Deus é quadrado, esse momento de ficar bravinho porque o irmão não te cumprimentou. Isso daí a gente já passou e a gente ora e pede para eles que eles sejam cheios do Espírito Santo e a gente aconselha. E a gente tira até de nós, se for preciso, a gente tira e dá. Porque isso é amor ao próximo. Por isso eu acho que Deus nos chamou, porque é só louco mesmo que aceita isso. Porque qualquer um em sã consciência não aceita isso. Saber que você vai ter cobrança, você vai ter dor de cabeça, vai ter dia que você vai acordar de madrugada, você não vai entender por quê, mas Deus quer falar com você e parece que as coisas caem no seu ouvido. Parece que as coisas vêm assim, mas a gente sabe que é o Espírito Santo nos alertando para a gente poder alertar esses jovens e esses adolescentes. Exatamente. Deus usa os improváveis para fazer algo grandioso, porque sabe que o nome dele vai ser glorificado. E é muito interessante quando nós falamos de coração, porque Davi, ele tinha um coração segundo a vontade dele. E como o pastor Rodrigo acabou de colocar, independente do que os outros pensavam sobre Davi, Davi o escolheu acreditar no que Deus via nele. E É é sobre verdade. isso que é o mais interessante, porque nós não fomos chamados a ver com os olhos carnais, mas sim a ter os olhos fixos no alto, olhar com o olhar de Deus. E tem um escritor, o Spurgeon, que ele escreveu certa feita assim, ó: se quiser ver a beleza, olhe para a face de Jesus. Porque se os nossos olhos estiverem fixos na face de Jesus, em quem ele é, certamente nós vamos passar a ver o mundo de uma forma transformada, de acordo com a vontade do reino do Pai. E as temporadas de invisibilidade, elas nos convidam a desacelerar. Né? Todas as vezes que nós somos chamados a viver o secreto, o Senhor nos chama a desacelerar, ou seja, a ver a beleza em todos os processos, como nós falamos ontem, e os processos voltam hoje novamente. Porque nós precisamos amar os processos a quais nós somos colocados. Você citou que muitas vezes na madrugada o Senhor vai lá e chacoalha a gente para viver um processo, né? Nos colocar na brecha em favor de um irmão e assim colocar de fato o mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. É, você falou isso de chamado, de ter tudo isso. Tiago, eu era um cara que eu acho que eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. Eu era um cara muito rebelde, eu era um cara, nossa, nem eu me conheço, um cara mala, arrogante, que só queria as coisas de Deus, mas não conseguia entender as coisas de Deus. Mas aí Deus começou a agir na minha vida, que há uns 9 anos atrás eu não conseguia entender o que Deus queria da minha vida. Aí foi onde Deus resolveu tirar meu pai, e aí mesmo assim Deus achou que no direito de tirar minha mãe. E quem me conhece sabe que minha mãe era meu tudo, minha mãe era meu porto seguro, minha mãe era meu tudo. E por vários anos eu sempre me perguntei por que Deus, por que isso, por que aquilo. E aí foi quando Deus começou a me mostrar, depois que minha mãe morreu, o que eu vivi, o que eu passei. Tive que passar por momentos humilhantes na minha vida, por eu ter dado cabeçada onde não devia ter dado, por eu fazer as escolhas erradas na minha vida. Se minha mãe foi, isso não cabe a mim, não cabe a ninguém, cabe a Deus. Que se Deus achou a hora exata, o momento exato de fazer isso, amém. Acredito que a minha mãe está num lugar melhor do que nós, nesse momento difícil. E aí, depois disso, eu tive um momento na minha vida que eu falei, eu não quero mais nada na minha vida, eu não quero ir mais na igreja, eu não quero mais nada. Mas é como diz aquela palavra, quem tem promessa nunca morre. Quem tem promessa nunca fica vazio, nunca fica despercebido de Deus. Às vezes a gente passa por momentos que a gente fala, Deus não está olhando para mim.
Ah, Deus não tá nem aí para mim. E a gente não tem ideia que é nós que fizemos essas escolhas. A escolha de Deus para nós foi o foi a grandeza de tudo que Deus tinha para dar para nós. Foi tudo de tudo que o Senhor tinha para dar para nós, era o que Deus queria para nós. Mas nós tem o livre-arbítrio. E aí é onde começa. Olha, se fosse para me pedir um negócio para Deus, eu ia pedir para ele tirar o livre-arbítrio da minha vida. Porque o livre-arbítrio, amigão, vou falar para você, é onde eu comecei a tomar umas atitudes muito egoístas da minha parte. Minha mãe sempre foi crente, minha mãe sempre ensinou o caminho certo. Minha mãe sempre levou nós para a igreja, puxando a orelha, beliscando no culto, porque era preciso passar por aquilo. Era preciso. E aí, depois de um tempo, eu comecei a entender que não é porque minha mãe morreu, Deus não tem promessa para minha vida. Pelo contrário, minha mãe passou, a minha vida apenas começou. E aí foi quando eu comecei a ver o que Deus precisava de mim, que Deus queria me usar como o que eu passei, a experiência que eu passei. Deus queria me mostrar aquilo, para mim mostrar para os jovens e para os adolescentes que não tem motivo algum da gente sair da presença de Deus. Se é por um relacionamento, se é por um irmão que não te cumprimentou, se é por alguém que falou mal de você, isso não interessa. Imagina que Deus passou, deram vinagre para Jesus, julgaram Jesus por tudo aquilo, trocaram Jesus por Barrabás, que Barrabás era um ladrão, era um malfeitor, e trocaram um cara inocente por um cara tudo errado. E aí a gente se acha no luxo de sair da igreja, eu vou sair da igreja porque o pastor não olhou para mim. Eu vou sair da igreja porque eu não tô me sentindo bem. A gente tem que parar de ser egoísta, a gente tem que parar de pensar em nós mesmos. Quando a gente começa a viver o amor de Cristo, a gente vê que tudo isso aqui vai passar, que tudo isso aqui é passageiro. E se a gente começar a entender o que Deus tem para nossa vida, a gente começa a viver coisas maravilhosas na nossa vida. O que você falou, que o passado passou, passou, pega de aprendizado. Você pode ter certeza que amanhã ou depois eu não vou sair da igreja por causa disso, porque eu sei que isso só vai me atrapalhar, só vai me atrasar. Talvez a promessa de Deus ela tá tão pertinho assim de nós, e por uma atitude que nós tomamos, a gente perde tudo aquilo que a gente fez em anos. A gente perde aquilo aí e fala, ai, Deus não olha para mim, Deus não sei o que tem, mas tudo é etapa na nossa vida. Tudo é uma consequência na nossa vida. Tudo passa na nossa vida. E eu, quando eu perdi minha mãe, eu falei, nossa, eu vou morrer, eu vou me matar, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E hoje eu sou um cara totalmente estruturado. Eu tenho vivido o melhor de Deus. Então, o que eu passei, eu vejo tudo isso como vitória. Eu não vejo como, Deus tirou minha mãe. Não. Deus recolheu minha mãe está dormindo. Daqui a um tempo eu vou reencontrar minha mãe. E minha mãe está num lugar melhor do que eu. É dessa maneira que eu penso. E quando eu vejo as pessoas falando, eu vou sair da igreja, o pastor é isso, o pastor é aquilo, isso dói no meu coração. Porque eu queria passar tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu vivi, essa bagagem que eu vivi, que eu vou aprender muito ainda, que eu não sei nada ainda, mas a gente aprende a palavra de Deus todos os dias. E a gente pode ler a Bíblia de capa a capa. Todo dia que a gente lê a Bíblia, a gente vai aprender um pouquinho. E depois disso, eu tenho vivido o melhor de Deus. Então, não vai ser um coronavírus, não vai ser uma dengue, não vai ser uma febre amarela que vai me afastar da presença de Deus. E eu queria muito transmitir isso para todas as pessoas que tá ouvindo essa live, que vai ouvir essa live, que Deus é o melhor para sua vida. E Ele te ama muito, independente de tudo que está acontecendo. Deus te ama. Uou, uou, que relato fantástico. É impressionante como Deus faz coisas tão incríveis nas nossas vidas e tudo depende do nosso ponto de vista. Exatamente. Você escolheu estar olhando toda essa situação nos lugares elevados, que a Bíblia diz que nós andaríamos em lugares elevados, acima de problemas, acima das circunstâncias, das situações terrenas. E você estava falando aí, e o Senhor me lembrou daquela palavra que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, que vai dizer: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo
para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Ou seja, não são os nossos talentos, os nossos dons, os nossos atributos como pessoas, mas quem Ele é, a força dele que se faz nas nossas vidas, que nos mostra o quão grande Ele é nas nossas vidas. E toda a situação que você viveu, a perda do esteio da casa, que é uma mãe, que é um pai, te fizeram estar em um lugar de ênfase e ter o nome de Jesus glorificado. E eu louvo a Deus pela sua vida, certamente, porque hoje eu vejo muitos jovens que acabam um relacionamento e acham que o mundo desabou, que acham que Deus é culpado de todas as coisas, que Deus deveria ter poupado ele de ter perdido um relacionamento, enfim, e não leva em consideração que Deus abriu mão do seu único filho por amor a nós. E nós abrirmos mão de algo tão pequeno ainda se torna incomparável a tudo que ele fez nas nossas vidas. É incrível, Alisson. Que relato fantástico. Certamente Deus vai usar este relato para aproximar outras pessoas e para atrair novamente a presença dele. Amém, Thiago. Assim, eu não falei para me vinglorecer, longe disso. Quem conhece a minha índole sabe que jamais vou fazer isso, e é porque isso eu tenho de experiência, eu tenho vivido isso. E é o que você falou, eu tenho pegado tudo isso e absorvido as coisas boas, que é o que realmente vale a pena. E é o que você falou, as pessoas hoje em dia é muito mimimi, é muito diz que me diz, que é muito, muito, muito isso. E aí as pessoas vão na igreja e falam, Deus não falou comigo, Deus não falou comigo, e Deus não falou comigo. E as pessoas acham que Deus está num pregador que fala bonito, num pregador que, nossa, e tal, eu só vou ouvir a presença de Deus, Deus falar comigo, só quando o Silas Malafaia vier falar comigo. E não é assim que funciona. O mesmo Deus que está com o Silas Malafaia está comigo, está com o Thiago, com o pastor Rodrigo, o pastor Júnior, Jussara, tudo isso. E, sabe, Thiago, essas coisas assim, isso dói muito no meu coração, porque eu vejo essas pessoas e dói no meu coração a pessoa falar isso, se achar no direito de sair da igreja, de sair do amor de Deus por um relacionamento. E aí a pessoa não pensa que quando foi se relacionar, não pediu para Deus, não ouviu a voz de Deus, não dobrou seu joelho, foi lá e tomou atitude que hoje dói, que hoje machuca o coração dessa pessoa. Mas aí é fácil a pessoa falar depois que está tudo pronto, depois da coisa errada feita. Aí é fácil julgar Jesus Cristo, é fácil julgar Deus. É muito fácil isso, porque já foi feito, já deu errado. Então você julgar o errado é fácil. Agora, ouvir a palavra de Deus quando você dobra o seu joelho, igual o pastor Rodrigo, eu admiro muito o pastor Rodrigo, ele ter falado que ele decidiu que ia casar e dobrou o joelho e fez aquilo com a pastora Juliana, tremendo isso, ele era novo ainda, e ele tomou essa decisão na vida dele, de fazer a diferença, isso na vida dele. E hoje ele é um cara muito, muito usado por Deus. Mas isso é porque ele fez essa escolha na vida dele. Ele conseguiu ouvir o que Deus queria da vida dele. E aí as pessoas acham que quando Jesus fala não para nós, nossa, acabou. Jesus falou não para mim, acabou. A pessoa se acha no direito de falar isso. O cara que faz isso, ele é muito egoísta, consigo mesmo. Não é nem com o próximo, não é nem com ninguém, é consigo mesmo. Que tudo que você faz hoje tem consequência. Se o salário do pecado é a morte, isso é verdade. Mas se você é um cara obediente, a obediência gera bênção. Isso diz a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ouvir realmente Deus. A gente tem que falar, papai querido, eis-me aqui. Mas quando a gente fala isso, não dá com uma mão e ficar olhando para trás. Quando a gente fala isso, papai querido, eu entrego minha vida para você e acabou, entrega a sua vida e já era. Deixa que Deus vai tomar conta. Não vai faltar seu pão de cada dia, não vai faltar sua conta, não vai faltar nada disso. Você vai ser um cara alegre mais do que você imagina. Muitas pessoas já vêm me perguntar, nossa, olha, você é um cara tão extrovertido, você é um cara tão assim, tão e tal, mas o pessoal não sabe da história que eu passei. Eu nem gosto muito de falar, porque a pessoa acha, o Alisson tá por
se vangloriar por tal e não sei o que tem. Mas quem me conhece, a Jussarinha mesmo falou aí agora aí, ó. Jussarinha acompanhou muito minha história. A Jussarinha foi um grande feito na minha vida também. A minha noiva, Tamires, também, que passou comigo momentos difíceis na minha vida. Mas eu sempre tive muito isso na minha cabeça. Minha mãe sempre me ensinou isso na minha vida. Que tudo vai passar e Jesus vai mudar a nossa história. Mas para que isso aconteça, a gente tem que tomar uns posicionamentos diferentes na nossa vida. Se a gente começar a pensar todas as decisões da nossa vida, a gente começar, papai querido, mostra o caminho certo. Espírito Santo, me leve para o trabalho que eu não tenha nenhuma dificuldade. O engraçado é que as pessoas só sabem pedir para Deus essas coisas grandes. Só sabem pedir, eu quero uma casa, eu quero não sei o que tem, e o pessoal tem que entender que tudo isso é passageiro. A única coisa que fica é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que ele vai dar vida em abundância, ele vai te dar vida em abundância. Mas para que isso aconteça, você tem que pedir. Ele não é igual ao diabo. O diabo, ele entra na nossa vida, ele destrói, ele não pede, ele regaça a sua vida. Agora Deus não, Deus traz paz e mansidão. Quando você pede, papai querido, toma conta da minha vida. Tiago, a primeira vez que eu preguei numa igreja, que eu só pregava na minha igreja, foi na sua igreja, Tiago. Foi a primeira vez que eu preguei, e isso foi um sonho quando minha mãe estava viva. Quando eu era muito pequenininho, eu ia trabalhar com a minha mãe, o pessoal perguntava, o que você vai ser? Eu falava, vou ser pregador ainda. Eu vou ser pregador ainda. E foi. E eu fiquei muito lisonjeado de ter pregado, de Deus ter falado comigo de uma tal maneira gigantesca. E hoje a gente colhe tudo aquilo que a gente plantou lá atrás. Talvez por muitos não que minha mãe falou, não para isso, não por aquilo, mas eu acredito que era Deus na vida da minha mãe. E se hoje eu sou o que eu sou, é porque eu tive muito puxão de orelha. A Jussara, o Júnior, o pastor Zezinho, a pastora Zélia, a Tamires puxa minha orelha até hoje, meu irmão, minha mãe. Então me mostrou o caminho certo que eu devia seguir. Se era doendo ou não, eu ia lá. Teve uma vez que eu fui lá na casa do Júnior e falei, ô Júnior, eu quero ser líder de jovens. E aí o Júnior veio e, nossa, me deu um balde de água gelada. Falou que eu era metido, falou que eu tinha o tupete lá em cima, falou que eu era, nossa, que eu era o cara, nossa, eu saí de lá bravo. Queria xingar ele, queria brigar com ele, mas aí eu consegui entender que não era o momento, não era a hora para mim ser. Talvez se eu fosse aquela época, eu ia só fazer cagada. Eu ia perder muitos jovens, muitas pessoas que não era para perder pro reino de Deus. Que as coisas de Deus não é brincadeira. Que quando Deus dá é porque realmente é o que Deus quer. E as pessoas têm que começar a entender isso. Não é sair da igreja por causa de um diz que me disse. E essas pessoas sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. De fato, de, como a Bíblia fala que a palavra de Deus é loucura aos homens, né? A palavra da cruz ela é loucura aos homens e só vivendo mesmo para ter experiências. E todas essas experiências elas são geradas no nosso secreto. É impossível termos experiência com Deus se não estivermos no nosso secreto. Porque é no nosso secreto que nós somos fortalecidos pela palavra, nós somos direcionados a viver uma vida em santidade, em uma vida sabendo fazer as escolhas corretas, essas escolhas que nos farão crescer, como você pontuou muito bem, muitas vezes nós queremos questionar a Deus de coisas que nós escolhemos, sem pedir a permissão dele. Nós queremos responsabilizar a Deus por escolhas erradas nossas. Aí quando vem a frustração, a gente quer colocar Deus num tribunal e querer achar que nós podemos, que nós temos o direito de questionar as coisas que nós mesmos optamos. E com jovens é bem assim, né? Você falando, eu compreendo muito bem e sei como aqui, ó, o pessoal está comentando que o testemunho foi muito forte. O próprio pastor colocou que você, como Davi, escolheu ver a Deus, e isso é muito importante, né? Vermos a Deus, sermos escolhidos, entender o propósito a qual nós fomos chamados. E vamos para as nossas considerações finais. Vamos Amém. finalizar. E eu quero que você deixe uma palavra, aquilo que o Senhor tem tocado no seu coração. Até agora, tudo que você falou foi bênção.
se tornou semente em nossos corações, né? Mas eu sei que o Senhor ainda tem mais para falar através da sua vida. Amém. Separei um versículo aqui mesmo que diz muito de sabedoria. Para a gente ter sabedoria do que a gente está vivendo. Que diz em Provérbios 19:8. Quem procura ter sabedoria ama sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. E eu acho que essa palavra reflete muito o que nós estamos vivendo hoje. Das pessoas ter sabedoria e fazer a escolha certa. E quando a gente faz a escolha certa, a felicidade vai vir. É só fazer a escolha certa que vai vir. E a escolha certa é Jesus Cristo. Não tem como você correr para lá, para cá. É Jesus Cristo. Essa é a única certeza que a gente tem. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é a razão de tudo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus Cristo. É seguir Ele conforme os seus mandamentos, com a sabedoria que Ele nos deu, pedir para o Espírito Santo sempre nos dar discernimento e, acima de tudo, sempre pedir para o Espírito Santo nos guiar. E a gente não vai se arrepender das decisões. Glória a Deus. Amém. Só pontuando aqui o que o pastor Rodrigo colocou, não somos merecedores da bondade de Deus. Quem reclama com Deus do que perdeu está se achando merecedor do que ele nos dá. E nós não somos merecedores, né? Se não fosse a graça, certamente nada seríamos, nem existiríamos. Posicionamento é tudo, como você frisou muito bem. E Alisson, mais uma vez eu quero agradecer a Deus, quero louvar a Deus pela sua vida, porque eu sei que o Senhor fez com que a região 574 existisse, né, e nos presenteou com pessoas de Deus, e Deus me presenteou com a sua amizade, com a sua parceria, e eu quero louvar a Deus. Sempre oro por você, pela Tamires, pelo grupo de jovens The Way, e certamente hoje o The Way está na action, o Amém. caminho da ação. Não existe, eu acho que é tão combina tantos nomes das nossas redes de jovens, né? O caminho da ação. E isso é impressionante, porque nós fomos chamados para estabelecer um reino de justiça, paz e alegria. E eu Amém. quero render graças a Deus sempre pela sua vida, pela sua igreja, que sempre nos acolheu tão bem. E louva a Deus mesmo. Você pode contar comigo para tudo, estamos aí na ativa. E eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram com a gente nesses 48 minutos de live. Quero render graças a Deus pela vida do meu pastor, pastor Rodrigo, que esteve continuamente aqui com a gente. E eu quero dizer que se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigante. E pastor Rodrigo, o Senhor é um gigante. Se eu estou aqui, certamente é porque o Senhor me permitiu ficar de pé sobre os seus ombros. Como é bom ser discipulado por uma pessoa tão incrível, com uma história de vida, de intimidade, de integridade, como o Alisson falou. A história do pastor Rodrigo é um referencial para todos nós de viver uma vida ainda jovem, pautado numa experiência de intimidade com Deus. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, que a graça e o favor do Senhor seja sobre a vida de cada um. E só para a gente finalizar, Alisson, você faz a oração final, por favor? Amém. Só queria agradecer também a sua vida. É um cara que eu vou levar pro resto da vida. Quando dividiu a região, a gente não sabia o porquê, mas oro muito pela sua vida, te admiro muito, te levo muito como inspiração para minha própria vida, pela pessoa que você é, por tudo que você é. E pela vida da Jussara Romano, do pastor Júnior também, que foram pilares na minha vida, que sempre me apoiou, que sempre, sempre vou levar pro resto da vida também. E a Tamires, que é mais noiva, que logo vamos estar casando, e pela vida do pastor Rodrigo também. Amém? Então vamos estar fechando nossos olhos. Amém? Querido, grandioso Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos compartilhando da tua presença, da tua palavra. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos honrado, até aqui o Senhor tem feito boas novas em nossas vidas. Obrigado pela vida do Tiago, que ele continue sendo esse líder abençoado, que ele continue sendo cheio do Espírito Santo de Deus,
Obrigado pela minha vida, obrigado pelos pastores que assistiram essa live, as pessoas que assistiram essa live, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que possamos logo mais estarmos num intercâmbio tremendo como foi o primeiro. Que o Senhor venha nos encher, nos capacitar cada vez mais e mais. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça, o favor do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. E logo mais nós vamos ter uma live só das meninas. Então, se preparem, garotas, porque a Daiane está chegando com a action feminina logo mais. Em nome de Amém. Jesus. Deus abençoe. Tamo junto, Alisson. Amém. Deus abençoe. Tchau.